Olá, pessoa! Bom, os fantasmas é algo que é universal, sempre esteve aí desde os primórdios da humanidade. E no episódio de hoje, então, vou falar como a mitologia grega, né, como a cultura dos gregos antigos tratavam os fantasmas. Então, aguarda aí. Antes de começar, sempre lembrando, se inscreva aí no canal se você não é inscrito, curta aí o vídeo, comenta o que tá achando. E quiser apoiar o Mitografias, pode apoiar em apoia.se/mitografias ou catarse.me/mitografias. Lembrando que o conteúdo do Mitografias vai além desse canal. Nós temos também o site mitografias.com.br, temos podcasts e também temos conteúdos aí que é publicado nas redes sociais. Começando então agora o tema do episódio, eu vou falar sobre como os fantasmas eram vistos aí pelos gregos antigos. Mostrar a relação aí de alguns deuses, né, com esse tipo de ser, e mostrar até, na verdade, alguns tipos, né, de fantasmas em si. Referentes às divindades, nós temos duas deusas relacionadas aos fantasmas. A deusa Melinoi e a deusa mais famosa, né, a Hecate, ou Hecate. Pronúncia fica como você achar melhor. A Melinoi, ela é a deusa dos fantasmas e é a deusa também capaz de trazer loucura e pesadelos. Aí, no caso, ela é filha de Zeus com Perséfone, então ela é também uma divindade do submundo, justamente por ser filha da rainha do submundo. Ela que supervisionava as oferendas feitas para os fantasmas. E quando ela andava pela terra, muitas vezes ela era seguida por uma procissão de fantasmas. Porém, ela é um pouco mais desconhecida mesmo, né? Ela, às vezes, é uma versão raivosa da Perséfone, né? Ou então também uma versão da Hecate. A Hecate que eu vou falar agora já é mais conhecida e às vezes a Melinoi era apenas um epíteto da Hecate. A Hecate justamente já é uma deusa mais conhecida, uma deusa já muito voltada para a bruxaria, né? Mas também muito ligada com fantasmas e também com uma procissão, né? Quando ela andava pela terra também era seguida por diversos fantasmas, mas ainda da Hecate deixa até algo um pouco mais assustador, coloca fantasmas e coloca cachorros de rua uivando conforme ela passava. Alguns seres também que seguiam a Hecate não eram simplesmente apenas fantasmas, mas também eram alguns seres sombrios que são chamados de lâmpades, que são ninfas do submundo, então algo realmente, né, sombrio, que carregavam tochas. Aí a relação do nome, né? E a Hecate é uma deusa relacionada com tochas, né? Tem um episódio do podcast do qual eu falo mais sobre a Hecate. Mas então, quando a gente pensa em divindades relacionadas a fantasmas, temos essas duas. Tanto a Melinoi quanto a Hecate, ou elas sendo uma só, né? E você pode ver que, principalmente a Melinoi, são divindades relacionadas ao submundo, né? A Hecate tem um quê disso, né? Mas são divindades relacionadas ao submundo justamente porque o submundo é o mundo dos mortos. Mas agora falando aí de como são os fantasmas, né, na cultura grega, tem variações, mas muitas vezes é classificado com 3 tipos, que vai de acordo de como era a pessoa em si, né? Então nós temos os Ataphoi ou Atafos, né, a pronúncia. Nós temos os Aoroi ou Aoros e nós temos também os Biaiotánatos. Isso daí varia de como que foi a morte, mais ou menos ali, porque, por exemplo, os Atafos eram as pessoas que morreram, mas não tiveram um sepultamento correto, né? Então, o grego antigo, quando morria, tinha que fazer o ritual ali tudo certinho para poder ir pro pós-vida de forma correta. Descansar, né, entre aspas, em si, mas se não fizesse de forma correta, ele não teria muito uma permissão para estar lá, né? Então, ele meio que fica vagando, né? Então, a gente tem alguns exemplos aí de alguns mitos, né, nisso daí, por exemplo, um personagem na Odisseia que o Odisseu encontra e era conhecido dele, e ele fala que ele morreu ali junto, né, no retorno aí do herói para casa, só que esqueceram dele, não fizeram o sepultamento, aí ele pede pro Odisseu, quando o Odisseu vai pro submundo, né? Pede, ó, faz lá o rito porque eu tô lascado aqui, não fizeram direito, não posso entrar direito ali no submundo, não tô, né? É a burocracia do submundo, seria, basicamente, né? Tem que fazer o ritual certinho, tem que assinar tudo em cartório, carimbar, reconhecer firma, tudo daí, pra pessoa morrer pra poder ir pro submundo. Basicamente é isso. E aí, se não faz tudo certinho, vira esse tipo de fantasma. Os Aoros, ou Aoroi,
né, que aí é o plural, são pessoas normalmente que morreram de forma prematura, e então, né, pessoas jovens, e com isso acabam ficando muito vingativas, né, e por isso muitas vezes volta para atazanar aí os vivos. Já o terceiro tipo, os Biaiothanatos, eles são pessoas que tiveram uma morte violenta. Algumas vezes esses daí também estão dessa forma porque não tiveram um sepultamento adequado, justamente porque algumas dessas mortes violentas são mortes na guerra, né? Então ali também acabava não tendo um sepultamento ok, né? Tava um monte de gente ali morrendo. Basicamente é separado nesses três tipos, mas agora eu vou passar outros exemplos aí de fantasmas, né? Como por exemplo os Eidolon, que eram os fantasmas que possuíam os vivos, né? Então eles vinham para a superfície ou ficava, né, preso aqui na superfície, e aí quando ia atazanar os vivos, eles na verdade possuíam o corpo da pessoa. Um outro tipo são as empusas. E isso é interessante agora desse dos próximos tipos que eu vou falar, que são fantasmas, mas você vai ver que tem um aspecto mais monstruoso e mais vampiresco até, na verdade. Isso que é interessante. São fantasmas, mas talvez a gente, vendo uma narrativa disso daí, a gente não vai necessariamente chamar de fantasma, pode colocar outros nomes, né? Mas um deles são as empusas, que são espíritos que se apresentam em forma de uma mulher atraente, justamente para chamar a atenção dos homens e com isso drenar a vida deles. Drenar muitas vezes ou a carne, devorar, ou então tomar o sangue. E acho que, falando assim, já dá para ver qual personagem, né, qual tipo de monstro, qual tipo de criatura elas são relacionadas. É dito que elas têm algumas características específicas de poder mudar de forma, mas mesmo mudando de forma, também descreve-se, né, a forma em si delas, né, não só como uma mulher atraente, mas assim, uma mulher, mas que tinha um pé de cobre, ou então um pé de burro, ou às vezes os dois. Então às vezes começa a ficar algo meio assustador mesmo. E adivinha quem que comandava elas? A deusa Hecate, né? É posto dessa forma também, né? Então todos esses bolsos feminino, mais sombrio, assim, a Hecate acaba estando envolvida, né? Muita gente vai chamar de vampiro. Um outro tipo aqui é a Mormo, ou Mormolice, que são espíritos femininos também, e é dito que as mães utilizavam-se a ideia desses monstros para assustar as crianças. É aquela ideia de assustar a criança, se ela não se comportar, tudo, vai vir esse ser e vai raptar essa criança, né? Isso a gente vê em outras culturas e a gente vê que é algo bem comum. Um outro aqui, a gente tem as lamias. As lamias já são mais famosas e as lamias eu acho que vale um episódio sobre elas, né? Diz aí o que você acha, se quiser que eu entre mais detalhes, fale de algumas lamias específicas, alguns mitos relacionados, como isso daí foi alterando com o tempo, né? Mas a princípio são seres femininos também, né, espíritos femininos, que vinham devorar crianças ou então também elas vinham para atrair homens e aí devorar a carne deles e drenar o sangue também, né? Então igualzinho, tanto que esses três tipos muitas vezes é dito de serem os mesmos, né? Só mudaria o nome, ou então que Mormo seria, por exemplo, o nome de uma lamia específica, né? Algo assim. Então acaba se relacionando esses três tipos, né? As lamias já possuem uma forma mais específica, né? Elas costumam ser representadas como uma mulher da cintura para cima e da cintura para baixo uma cauda de serpente. O que é interessante é que esses três tipos, como eu falei, se relacionam, mas são seres femininos, espíritos. Aqui estou tratando eles como fantasmas, porque se encontra dessa forma. Mas é interessante que, assim, seres femininos, assustadores, que atraem homens e os devoram, não está limitado a esses três tipos. As próprias sereias são assim, as arpias são assim, a própria esfinge também é assim. Então isso é algo comum, mas costuma-se dizer desses três tipos como fantasmas. E por fim, um tipo já bem específico, que a gente encontra em algumas narrativas, né? Fantasmas específicos de assustar cavalos, né? Então, em cidades onde haviam corridas de cavalos, quando os cavalos ficavam ali assustados, é porque estava um desses fantasmas ali assustando eles. Eu achei isso interessante, que são algo bem específico, né? Então, acho que era comum dos cavalos se assustar
E vai saber, né? De repente era realmente esses fantasmas. Bom, a gente tem algumas narrativas específicas, né? Quem sabe aí mais em próximos episódios eu posso trazer, né, histórias de fantasmas mesmo, né? De um fantasma específico, né? Uma história específica em si. Mas aqui eu quis te mostrar os tipos, né? Tipos de fantasmas, qual que é a relação com os deuses, né? É interessante que era comum ter isso daí, mas a gente não vê inúmeras divindades relacionadas a isso. A gente tem divindades específicas que, na verdade, a gente pode resumir a uma só, que é a Hecate, né? Essas coisas sombrias sempre sobram para ela, né? Ali, porque até a Melinoe muitas vezes é uma outra versão dela, né? Mas é interessante saber, né? A Hecate também é uma deusa extremamente complexa, extremamente ampla, né? Ali. Mas é interessante ver isso, e é interessante justamente que são conceitos que popularmente até que dura até hoje. A Hecate, óbvio, né, é uma deusa que até hoje aí tem sua importância em determinados grupos, né, então vai além só de uma narrativa da antiguidade, né. Mas por isso que é legal, por isso que de repente dá pra, né, se aprofundar mais. Então, espero que tenha gostado aí do episódio, comenta aí o que achou, curta o vídeo, se inscreva se não é inscrito e ajude aí o Mitografias. Lembrando sempre, apoia.se/mitografias ou catarse.me/mitografias. E até mais.